Olá pessoal, temos o privilégio de receber aqui a professora Paloma Mendes Saldanha, que vai falar um pouquinho pra gente sobre um tema extremamente atual e relevante, que são as fake news. Eu gostaria de iniciar, professora, pedindo que a senhora falasse um pouco da sua trajetória acadêmica, da sua formação, por gentileza. Oi, Pablo, obrigada por me chamar por aqui. É muito bom comparecer e sempre estar discutindo sobre direito e tecnologia da informação, ainda mais sobre fake news, que é um tema que está tão atual, tão presente, né, no cotidiano da gente. Mas enfim, eu me chamo Paloma Mendes Saldanha, como o professor bem colocou, e estou trabalhando com direito e tecnologia desde 2008, quando iniciei a especialização em direito e tecnologia da informação. Passei para o mestrado também em direito processual, mais focado em tecnologia da informação, trabalhando com segurança da informação dentro do processo judicial eletrônico, e estou hoje em dia fazendo o doutorado sobre processo civil também, mas falando sobre inteligência artificial introduzida no judiciário brasileiro. Muito obrigado, professora. Professora, um tema extremamente atual relacionado a essas questões da comunicação são as fake news. E muita gente fala em fake news e debate se isso deveria existir, se deveria ser punido pelo direito ou não, mas afinal de contas, o que são fake news? Então, Pablo, quando a gente fala de fake news, né, todo mundo até utiliza mais esse termo americano, mas a gente pode falar de notícias falsas realmente, porque de fato é uma notícia falsa construída por grupos sociais. E aí a gente não fala só de notícia falsa construída por uma empresa, mas inclusive por familiares que por vezes não averiguam uma notícia específica e seguem fazendo o compartilhamento daquela informação, que faz com que se construa a partir daí uma notícia falsa. Por exemplo, quando a gente recebe uma mensagem via WhatsApp e essa mensagem é uma notícia que foi construída por uma empresa, a gente precisa analisar o que de fato essa empresa quis com essa notícia. Por que ela está colocando no seu site, por que ela está colocando na sua plataforma virtual aquele link, aquela notícia específica. Por quê? Porque tudo isso gera um direcionamento de discurso. Então, por que aquilo chegou para mim? Eu preciso averiguar se aquilo é de fato uma informação verdadeira, se ela é eficaz, se ela vai interferir no meu ambiente de uma maneira saudável ou não. E para isso é só procurar na internet, a gente tem várias plataformas que fazem com que a gente consiga identificar se aquela é uma fake news ou não. Mas de pronto, qual o objetivo da fake news, né? Além do conceito em si, qual é o objetivo dele? O objetivo é assustar, o objetivo é de fato deixar a gente com um olhar de que, meu Deus, será que isso realmente é verdade? Isso é assustador. Então, na maioria das vezes, são notícias absurdamente óbvias sobre algo que você quer escutar, ou então sobre algo que você jamais pensaria que fosse verdade, aquilo ali. Por exemplo, a gente está em época de eleição. O que é que acontece bastante? Você é da direita ou da esquerda, ou do centro, enfim, você tem o seu posicionamento político, mas só frequenta dentro da internet, naquela rede social, naquele teu meio digital, as opiniões da tua ideologia política. E aí, quando as notícias chegam para você, elas chegam unicamente baseadas na tua ideologia, isso é o que a gente chama de bolha. Essas bolhas da internet, elas facilitam a proliferação e a criação de mais fake news. Por quê? Porque as fake news são feitas por empresas, sim. As empresas, existem empresas que são contratadas para fabricar fake news, para dar suporte, para dar potencial a um determinado candidato, por exemplo. Certo? O objetivo de fato é perturbar, é assustar. Então, se você é da direita, você vai escutar muito mal sobre a esquerda de acordo com o conteúdo que você curte e compartilha dentro das suas redes sociais. Se você é da esquerda, você vai escutar muito mal da direita a partir do conteúdo que você curte e compartilha nas suas redes. Então, tem o objetivo, sim, de direcionar o discurso que você está trabalhando a partir do próprio conteúdo que você coloca na sua rede social. Então, quem é que gera a fake news? Às vezes, a gente mesmo pode gerar fake news, o grupo de WhatsApp gera fake news e uma empresa, que hoje em dia, inclusive, uma empresa americana, ou a europeia também, ela é paga para isso, para gerar fake news, para criar robots que são colocados dentro do meio virtual, que se transformam em seguidores e alimentam cada vez mais aquilo ali, direcionando cada vez mais o discurso.
Muitíssimo obrigado, professora. Eu confesso que eu aprendi muito, tem muitos conceitos que eu não conhecia, não dominava, não domino, aliás. Uma dúvida que eu tenho particularmente e juridicamente, como se dá essa repercussão na esfera civil, na esfera criminal? Afinal, fake news é crime, não é crime, gera indenização, não gera? Bom, Pablo, tirando essa parte do direcionamento do discurso, a gente tem sim a questão, não que isso não seja jurídico, né, mas a gente tem também a questão da responsabilização propriamente dita. A gente tem também a questão penal e a questão civil. Na questão penal, geralmente a fake news ela entra como injúria, calúnia e difamação, ou seja, os crimes contra a honra. Eu, particularmente, não sou a favor da criminalização da fake news, certo? Por quê? Porque a gente já tem todo um suporte legislativo que traz para a gente essa ideia de que eu falei, noticiei algo errado sobre uma pessoa, então eu já tenho algo que faça com que essa pessoa seja punida em relação a esse ato cometido, esse ato praticado ilicitamente. No âmbito civil, o que é que a gente tem? Os atos praticados de maneira a partir de fake news, eles podem gerar algum tipo de dano moral para alguém. Porque, por exemplo, vamos supor que essa notícia que foi colocada, esse fake news que foi gerado, ele trouxe para a pessoa um dano moral, ok? Na órbita civil. Então, isso também a gente já tem tutelado, garantido dentro da legislação. Então, eu não vejo o porquê criminalizar, eu não vejo o porquê criar uma nova legislação para trazer isso. Entretanto, a gente tem 2 projetos de lei na Câmara dos Deputados, os 2, que falam de 2 coisas. Um é sobre a criminalização da fake news, que está rodando aí, e o outro é sobre a criação de filtros para os provedores. E aí, o que é essa criação de filtros? Que aí eu acho que é um ponto que a gente precisa trabalhar, porque entra uma notícia recente que vocês podem ter visto, né, nas próprias redes sociais que vocês frequentam, inclusive e nos sites, que foi o caso de uma rede social específica ter retirado todas as páginas de um determinado partido, digamos assim, de uma determinada organização que está vinculada a um determinado partido. Então, até que ponto, de fato, isso pode acontecer? Até que ponto isso não interfere na liberdade de expressão das pessoas? Porque, querendo ou não, se a gente tem um conteúdo proliferado na internet, a gente tem pessoas que assistam isso. Desde que esse conteúdo não seja ofensivo à imagem de alguém, ele pode ser compartilhado. Concorda comigo? Não pode, o que a gente não tem, o limite que a gente tem da liberdade de expressão é não ofender o outro. Então, eu acredito que essa ideia do filtro, inclusive a gente já teve decisões por parte do judiciário em relação ao Google, por exemplo. Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que tem algumas decisões que falam que inclusive beneficiam o Google no sentido de que eles não têm como fazer a filtragem de um determinado conteúdo previamente, porque aquilo tudo é colocado dentro do meio virtual e eles não têm como fazer essa filtragem direta. Então, o que é que a gente tem dentro do Marco Civil da internet, por exemplo? Quando a gente tem uma notícia, uma imagem, uma informação, que pode ser uma fake news também, por que não? Que seja de cunho sexual, que tenha alguma coisa de pornografia de vingança, que tenha algum cunho racista, aí a gente tem a solicitação, por exemplo, ou a permissão, desculpa, no sentido de que a solicitação tem que ser atendida de imediato, no caso da retirada do conteúdo. Mas quando a gente fala de qualquer outro conteúdo, ele precisa ter uma ordem judicial. E aí, quando a gente fala de ordem judicial, é uma solicitação no judiciário para que seja averiguado se aquilo precisa ou não ser retirado do ar. E aí é onde vem a discussão da liberdade de expressão. Quando a gente fala de pornografia de vingança, ou então das fake news que são formuladas em pornografias de vingança e a parte racista, são coisas imediatas. Por quê? Porque a gente tem um meio digital numa proporção ou de um tamanho que a gente não conhece. O que a gente tem acesso hoje em dia é uma parte muito pequena. Geralmente, quando a gente está dando aula sobre direito digital e a gente tenta entender ou então mostrar para o aluno mais ou menos como é que a internet funciona, a gente desenha um iceberg. E aí a gente mostra que aquela pontinha do iceberg, daqui para cima, digamos assim, é o que a gente tem de acesso para a sociedade. E daqui para baixo, que é um conteúdo, acho que um espaço 5 vezes maior, é um espaço que a gente às vezes não tem acesso. Só a gente que tem, por exemplo, acesso a utiliza ou tem habilidades, enfim, capacidade para utilizar navegadores como o Tor, que a gente entra na Deep Web.
E aí lá embaixo é onde a gente tem a preocupação maior sobre liberdade de expressão e por aí vai. São questões bem mais problemáticas. Muito obrigado, professora. Uma dúvida que eu particularmente tenho e que talvez os nossos discentes também tenham é com relação à minha responsabilidade pessoal. Por exemplo, se eu compartilho uma notícia que é uma fake news e eu não sei disso, ou intencionalmente porque eu sei que é uma fake news, ou se eu sou, por exemplo, dono de uma página numa rede social, ou administrador de um grupo numa rede social e esse grupo propaga fake news, qual seria a minha responsabilidade em relação a isso? Excelente pergunta, inclusive porque saiu agora recentemente uma decisão sobre uma administradora de grupo de um WhatsApp num caso vinculado a cyberbullying, né? Em que ela foi condenada, acho que no valor de R$3.000, se não me engano, o pagamento desse valor pelo fato de ter se omitido nas propostas que foram colocadas dentro do grupo. E aí muita gente perguntou, mas ela é só administradora do grupo, né? Então o que ela tinha para fazer ali dentro, a não ser colocar e retirar pessoas? Bom, é bom ficar muito claro que quando você é administrador de um grupo de WhatsApp, você está responsável por tudo o que acontece ali dentro. Então, se a gente está falando de divulgação de fake news, se a gente está falando da prática do cyberbullying, se a gente está falando de uma ameaça, você que é administrador, para não cair numa responsabilidade por omissão, você tem que se reafirmar no sentido de colocar regras naquele grupo. Inclusive tem uma parte no aplicativo que dá para você estabelecer e colocar direitinho quais são as regras, né? Então, de fato, você tem essa responsabilidade pela omissão. E nas redes sociais, no sentido, nas mídias sociais propriamente ditas, que a gente tem um conteúdo mais aberto, é interessante a gente prestar atenção que tudo que a gente curte, tudo que a gente compartilha é de responsabilidade nossa. Inclusive, eu tenho a brincadeira de que quando alguns colegas vão fazer uma postagem, eles têm a mania de fazer a marcação na gente, né? Eles fazem a postagem e botam lá 300 pessoas. E o que é que isso acontece? Ou o que é que isso acarreta, né? Isso acarreta numa responsabilidade também nossa, porque por mais que a gente não queira estar naquela postagem, por mais que a gente entenda que aquele conteúdo não está de acordo com o que a gente pensa, ou então está de acordo com o que a gente pensa, mas aquela, por um acaso qualquer, aquela é uma fake news, a responsabilidade também está para a gente. E aí, quando a gente fala de responsabilidade, como a gente não tem a ideia da fake news como crime ou não, a gente não tem como criminalizar, não tem como dizer isso. Então, o que é que vai cair de responsabilidade? Aquilo que eu falei anteriormente, vai cair na responsabilidade quanto à injúria, calúnia, difamação ou ao dano moral propriamente dito. Certo? Então, prestar atenção na hora que for curtir e compartilhar as postagens, porque tudo que você dá lá, o like, você já está sendo responsável pela divulgação. Sabe uma coisa que ocorre muito? Vídeo. As pessoas fazem a divulgação. Aconteceu um crime em tal lugar. E aí as pessoas ficam horrorizadas. E o que é que fazem? Na tentativa de dizer assim que ficou horrorizada com aquilo e de tentar conscientizar as pessoas que fazem parte da sua rede social, elas terminam compartilhando o vídeo daquela atitude ilícita, daquele ato ilícito e colocam a sua opinião. Só que a partir do momento em que você compartilha aquele vídeo mostrando de fato uma atrocidade, um ato ilícito, você está divulgando e disseminando cada vez mais aquele fato errado, digamos assim, dentro da tua rede social e alimentando cada vez mais a tua bolha. Ou seja, quanto mais atrocidades você compartilha, curte, mais atrocidades vai chegar para você, né? Então, a ideia do fake news segue exatamente nesse ritmo. Quanto mais fake news você curte e compartilha, mais vai chegar para você de volta, porque a gente fica dentro de uma bolha específica. Então você tem que fazer com que o algoritmo que faz esse rastreamento, que faz essa bolha funcionar, você tem que fazer com que ele, de certa forma, se engane. Aí o que eu sempre digo pro pessoal é assim, curte uma coisa que, por exemplo, se você só fala de política, curte alguma coisa de esportes que você gosta. Ou então, entra numa página que é de uma ideologia contrária à tua. Por quê? Porque não vai chegar para você só a informação que você quer ver.
mas da informação que você precisa ver. Até para você formar a sua base, né, você poder discutir com alguém, conversar sobre qualquer tipo de assunto, você precisa ter uma base do seu lado e do outro lado, para você poder argumentar. Mas dentro das redes sociais, se você continuar curtindo e compartilhando só um determinado assunto, você fica automaticamente limitado. Professora Paloma, quero lhe agradecer mais uma vez. A entrevista foi extremamente esclarecedora. Eu aprendi muito. Tenho certeza que os nossos discentes, toda a comunidade acadêmica aqui da Faculdade Imaculada Conceição do Recife vai adorar. E para encerrar, eu gostaria só de perguntar se, já que estamos falando de páginas de internet, essa coisa toda, se a senhora tem uma página, se a senhora gostaria de deixar o seu contato, e agradecer mais uma vez. Muitíssimo obrigado. Pablo, eu que agradeço. É sempre um prazer estar num espaço para falar sobre direito e tecnologia, que é uma coisa que me agrada bastante, né? E falar em redes sociais, em canais, eu convido vocês, alunos, professores, gestores, enfim, a me seguir no Instagram, que é o Paloma M Saldanha, repetindo, Paloma M Saldanha, e no Facebook, Paloma Mendes Saldanha. Segue lá, que a gente está sempre promovendo conteúdo sobre direito e tecnologia, que traga mais alguma instrução sobre como é que a gente deve conviver e se comportar dentro desse meio. Obrigada mais uma vez.